Nosso assunto agora é a destruição do patrimônio público. Por toda a cidade, bancos, praças, estações de ônibus são pichados ou quebrados, prejudicando toda a população, que acaba pagando pelo prejuízo. Veja mais sobre esse ato de vandalismo na reportagem de Camila Cambraia. Em alguns pontos de Belo Horizonte, ela já faz parte do cenário. A pichação está em muros, placas e até prédios públicos. Um patrimônio que deveria ser protegido, mas acaba se destacando pelo mau estado de conservação. Em alguns casos, o vandalismo prejudica a própria população. Os abrigos de ônibus são um exemplo. Neste, o banco foi arrancado. Na mesma avenida, na zona sul da capital mineira, outro abrigo estragado. A placa também foi danificada. As pessoas que depredam um patrimônio público ou uma obra pública, qualquer que seja algum bem público, material, essas pessoas não entenderam ainda que o público quer dizer nosso, quer dizer meu, seu e delas também. O público, então, na cabeça dessas pessoas, o público é de todos, mas não é meu. Então, eu não me sinto parte daquele contexto, eu não sinto que, de alguma forma, aquilo vai me beneficiar. Então, eu vou fazer isso para poder te agredir, talvez, ou para poder, às vezes, até demarcar como meu. Toda vez que o patrimônio é depredado, a administração pública tem que fazer o conserto. E aí não tem jeito. Os custos disso acabam sendo divididos entre toda a população por meio de impostos e taxas. Só no ano passado, a BH Trans gastou aproximadamente R$1 milhão em manutenção por causa de vandalismo e roubo de peças. Neste ano, não deve ser diferente. No caso dos abrigos de ônibus, nos últimos 60 dias, 49 bancos de inox já foram arrancados. O problema é ainda maior nas estações e nos semáforos. A gente teve que mudar todo o sistema elétrico, mudando o local onde os cabos ficam e os equipamentos de ar-condicionado para que eles parassem de ser roubados. E os semáforos são feitos, já foram tentadas várias coisas, entre elas até concretar, dificultar o acesso às caixas de passagem onde os cabos passam, para que as pessoas não tenham acesso para poder levar esses cabos. O gerente de manutenção da BH Trans explica que a empresa tenta conscientizar os usuários por meio de campanhas educativas. A nossa equipe de comunicação fez uma campanha bacana no ano passado, que é A Estação é Nossa, de tentar mostrar para o cidadão que o que está ali, o bem público, é deles mesmos, que eles não podem, o que eles estão estragando lá, estão deixando de receber uma outra coisa, que podia ser um remédio, uma melhoria na escola, para poder pagar por aquela manutenção. Quem estraga o patrimônio pode ser punido. O crime está previsto no artigo 163 do Código Penal. A pena varia entre 1 e 6 meses de detenção ou multa. Se esse dano for praticado contra bens públicos, a pena é maior, entre 6 meses e 3 anos de prisão e multa. A punição pura e simplesmente penal na seara criminal, ela é branda, porque na maioria das vezes ela tem a substituição da pena, né? Que pode ser uma prestação de serviço, pode ser um pagamento pecuniário. Então isso é efetivamente uma punição branda. Mas a partir do momento em que você qualifica isso e faz com que, além dessa punição penal, criminal, ele tem a necessidade de ressarcir aquilo que ele deu causa, eu acho que aí nós vamos ter um caráter educativo nas medidas que deverão ser aplicadas. O juiz afirma que, em muitos casos, esses crimes não são solucionados porque é difícil identificar o autor. O grande segredo disso aí é a identificação do infrator, buscar ir atrás do infrator e ele ser processado criminalmente por aquilo que ele fez, além de ser processado civilmente a ter que ressarcir o dano que ele provocou. Para a psicóloga Lívia Pires, além das punições previstas em lei, medidas educativas podem ajudar a evitar o vandalismo. Então, pichou, volta lá e limpa. Quebrou, volta lá e ajuda a construir. Mas, simultaneamente a isso, outras estratégias políticas, públicas, que vão criar oportunidade para todas as pessoas aprenderem a se reconhecer no público e a reconhecerem o público.